Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Todo mundo tem que ter um lado claro. no assunto, que é a guerra entre Irã e Israel. Israel. É. Começa, Glenda. Qual que é o seu lado dessa guerra toda? Então, eu não entendo profundamente dessa guerra que tá acontecendo no Oriente Médio, porém, eu estou contra o regime ayatolá islâmico teocrata, indiscutivelmente. Eu sou uma feminista, defendo os valores seculares ocidentais. Portanto, o que eles fazem com a população minoritária, com as mulheres e os LGBTs lá, é inaceitável, na minha visão. E enquanto Israel é muito mais avançado e progressista, tem uma das maiores paradas gays do planeta, LGBTs, como é que eu estaria do lado de um regime ayatolá terrorista que financia grupos terroristas ao longo do Oriente Médio? Jamais eu faria isso. Nesse aspecto, eu tenho um posicionamento bem radical anti-Irã. Quem diria, não é mesmo? Aliás... Eu não sei se você sabe, Glenda, no Irã, a palavra de uma mulher vale metade da palavra de um homem. Então você precisa de 2 mulheres para ser equivalente à palavra de um homem. Né? A mulher, ela, por exemplo, ela tem direito a metade, 50% do que um homem tem direito de herança. Ela não pode fazer ela pode até estudar, mas alguns cursos universitários, como engenharia, por exemplo, não todas, mas algumas engenharias são proibidas para a mulher. Né? Isso tu sabe bem, né? Tu é engenheiro. Da minha área. E mulher, por exemplo, ela pode até disputar cargos políticos. Ela pode, né, de acordo com a lei. Só que ela não é... Porque o regime lá é diferente. Você tem que ser aceito para disputar o cargo. Você tem que ser autorizado para disputar um cargo grande como o de presidente. Você tem que ser autorizado. Uma mulher nunca é autorizada. Jamais. Nunca. Então eu acho muito curioso mulheres que apoiam o Irã. Eu também. Eu acho muito curioso. Independente de lados, até você falou que Israel é um país bem progressista, e inclusive por isso é muito criticado, porque o Israel, de certa forma, está se afastando um pouquinho do judaísmo. Né? Então você tem... apesar que, no quesito de abortos, Israel é tido como um país que tem taxa de médio a baixo. Vou contar uma curiosidade para vocês. O Islã nem legisla sobre o aborto, sabia? É bem interessante, né? Inclusive na Turquia é legalizado, embora seja um país secular, mas lá no geral, assim, abortam como se não fosse nada. Não é um grande problema pra eles. Mas prossiga com o seu raciocínio. Certo. Então, tem muita... Aí as teorias da conspiração e tal, não que eu acredito nisso. Mas tem muita gente que diz que isso também tá acontecendo com Israel, porque Israel tá se afastando do judaísmo. Por ter a parada gay, uma das maiores paradas gays do mundo, não deveria ter, de acordo com essas teorias. Mais ortodoxas, né? O pessoal acha que Israel está sendo... O que tá acontecendo com Israel, tipo a guerra? Então tem gente que acredita que Israel está sendo... Eu não acredito. Está sendo punida. Está sendo punida... Divinamente seria? Isso, pelo progressismo. Entendi. Entendeu? Mas, obviamente, que eu não posso apoiar um país como o Irã, que é o maior país xiita do mundo, que é um país que financia terroristas em mais do que um continente, e um país que, no meu entender, que mesmo com esse cessar-fogo que o Trump acabou anunciando, o Trump, aparentemente, ele quer, de verdade, ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele até fez um negócio bacana na outra legislatura, quando ele juntou os 2 líderes das Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Foi uma coisa bem icônica, que, inclusive, o Obama ganhou um Prêmio Nobel por muito menos que isso. Nossa, aliás, ninguém sabe... O Obama, ele foi... Ninguém sabe porque o Obama bélico, ganhou um Prêmio Nobel. Ninguém sabe porque ele ganhou um Prêmio Nobel. Ou ele ganhou logo no primeiro ano do governo dele. Então, o pessoal... Mas ele não fez nada. Nada. Ele não fez nada. O pessoal nada. fala que ele ganhou por não ter deixado o Bush ser presidente de novo. Que ele ganhou o Prêmio Nobel por causa disso. É uma brincadeira que eles fazem lá nos Estados Unidos. Então, dizem que esse acordo de paz, ele não estava muito bem feito. Mas que o Trump já teria anunciado o acordo de paz, porque ele precisa, para ele fazer o ataque, ele precisaria de autorização do Congresso que ele não teve. Mas como é que você faz um ataque se você tem que anunciar? Porque você não vai conseguir segurar essa informação. Se você passa para o Congresso e tem que esperar a resposta do Congresso... Não, eu conversei com especialistas nessa área militar, é diferente. O Trump, ele teria que ter a aprovação do Congresso se ele fosse fazer uma incursão
ou seja, ataque terrestre. Soldados? Se ele tivesse, de alguma forma, confrontando ali, você tem os porta-aviões, né, americanos, e aí você tem que fazer uma movimentação para fins militares ali na região do Golfo Pérsico. E ali, ele precisaria sim fazer tudo isso mediante a aprovação do Congresso. Como ele fez um bombardeio específico e único, ou seja, ele fez um único ataque, ali ele não precisava. Ele precisava apenas da questão do secretário de segurança. Então, mas o tem secretário gente de que segurança, diverge. que é o Marco Rubio, né? Sim. Marco Rubio. Ele fez com a assinatura dele. E aí ele não vai, inclusive, sofrer impeachment nem nada disso, porque aí ele tem a posição de presidente para isso. O problema é o seguinte, que um ataque como esse, do nível que ele fez, não que foi um super ataque, mas ele pode ser entendido como uma ação de guerra. E iniciar uma guerra também contra os Estados Unidos. Então tem gente que diz que por isso precisaria de aprovação do Congresso. E que ele poderia até sofrer impeachment. A cartada para ele não sofrer o impeachment era se com esse ataque ele conseguisse o cessar-fogo. Aí acabou. Porque eu falo, a diferença do louco pro gênio é o resultado. Você faz uma mesma ação. Se deu errado, você é louco. Se deu certo, você é gênio. Então, se ele conseguiu cessar fogo, ele é gênio. Né? E acabou. E aí não tem nada. Eu acho que não tem cessar-fogo, não. Então, até... Então, ó, eu vou dar a minha opinião, na verdade, que é baseada na posição das refugiadas iranianas, que tu deve conhecer, já deve ter ouvido falar, né? A Mamuni e a Máxima. Que, segundo a Mamun, ela entende que esse cessar-fogo, na verdade, é uma tática. É uma pausa estratégica do Irã para se preparar e para continuar a guerra. Então, eu não sei se exatamente... Eles vão pausar para se recuperar e vir mais forte. Porque dizem, né, de acordo com o Mossad, o Israel destruiu, porque eles têm os mísseis, tem uns mísseis bem vagabundos, aliás, que tem uns bons, mas tem uns bem vagabundos. E de acordo com o Mossad, quase 50% do equipamento de lançamento de míssil foi destruído. Então, apesar dos mísseis, a capacidade de lançar, no quesito taxa de mísseis, eles podem lançar todos os mísseis. Só que não na taxa necessária para furar o Iron Dome. Porque você só fura o Iron Dome com um número de mísseis muito grande. Então a taxa de lançamento tem que ser alta. Então eles conseguem lançar muitos, mas numa taxa baixa. Então eles teriam que se recuperar em relação a isso. Agora, independente de qualquer coisa, uma grande preocupação do Irã, que deveria ser uma preocupação mundial, é o caso do projeto nuclear do Irã. Porque, no meu entender, o Irã não pode ter uma bomba atômica. Eu concordo, não pode. Né? Não pode. Eu não quero que o maior país xiita do mundo tenha uma bomba atômica. É um problema. Né? Porque esse país, amanhã, ele pode... E eu gostaria de ver, não deixa os caras fazerem. E já faz um estrago, né? Sem com todo bomba tipo atômica. de repressão, exatamente. Sim. Então, concordo. Então, tudo bem, eles conseguiram bloquear, de acordo com militares de Israel, o Irã estaria, quando teve o ataque, 12 a 13 de junho, né? Que foi o Rising Lion, a Operação Rising Lion. Quando eles fizeram essa operação, o Irã estava de 1 a 2 semanas da bomba estar pronta. Né? Então eles pararam com isso. Só que o Irã não vai parar o projeto nuclear deles. Então daqui a alguns anos, talvez eles estejam com essa bomba quase pronta de novo. E Israel vai ter que atacar de novo. Eu tenho, nossa, uma super esperança que esse regime caia o mais rápido possível. Não, por favor, não faça isso. Aí você vai desestabilizar tudo. Porque assim, primeiro que a República do Irã... Olha o que aconteceu no Iraque, né? Então, ele tá... vira um estrago. O cara tá há 40 anos no poder, tá? Ele... Ainda assim, ele tem uma certa oposição interna, há várias forças dentro da própria administração. Existe uma ordem ali, Isso. Né? Mas assim, existe uma ordem, uma hierarquia e uma sucessão, certo? Agora, se você dá poder para um grupo antagonista dentro do próprio país, aquilo vem com ar de ressentimento. Sim. E esse ar de ressentimento numa guerra interna vai ter, primeiramente, a supressão da oposição. Sim. Aí vai ter execução, vai ter paredão. Não é só ressentimento. Expurgos pra caramba. Mas pra Israel é bom. É por uma questão, assim, de que simplesmente se instala o caos, basicamente, indiscriminado, então, motivado por muitas facções. Aí você causa isso internamente, certo? Sim. Divide muito mais e radicaliza as pessoas. Sim. E não é bom pra Israel, porque o que vai vir muito pior. Mas você para o financiamento
dos terroristas, ou pelo menos diminuir, e para, pelo menos durante um período, para o projeto nuclear Qual deles. grupo terrorista você tá falando? O Hamas, ele é financiado pelo Irã. Tá. São muitos grupos terroristas O no Oriente Hamas, o Médio Hezbollah, financiados pelo tá, Irã. mas- Aliás, o Irã ele é atacado por 7 frentes diferentes. O Inclusive, Israel. o Oriente Israel tem que Médio, se no defender geral, de não todo gosta lado. do Irã. O Irã, ele é bem odiado, tá? Ele não é amado como muitas pessoas pensam. Ele é um Não, então, problema mas no Oriente Médio. Sim, o Irã, por exemplo, é inimigo da Arábia Saudita. A gente sabe disso, porque uns são persas, outros são árabes, a gente sabe. Mas do outro lado, se o Hamas quiser... São persas não, são iranianos. Chamar de persas eles não gostam. Persa. Mentira! mas não- Eles gostam Eles de gostam. chamar de persa, Eles sim. gostam. Os iranianos... Os que eu conheço gostam. Não, foram eles que pediram, inclusive, porque persa era o nome ocidental. Ah. Né? Persa ele é conhecido há milênios por causa de Persépolis. Sim, mas é pra diferenciar ele dos árabes. Não, Porque sim. todo mundo acha que Oriente Mas Médio o é todo nome mundo árabe. iraniano, esse nome iraniano quer dizer povo nobre, que vem de ariano. Esse ariano que foi roubado por Hitler, esse termo pro povo ariano, que é de nobreza, é de povo nobre. Eles sempre se identificaram com o ariano desde a época da Grécia Antiga. Tá, mas no caso do... As pessoas que gostam da ideia do persa é porque o persa herdou uma consanguinidade do profeta Muhammad. Entendeu? Então, Não, mas o por isso iraniano que- também, é o mesmo povo. Aí por tá. isso que eu tô te falando. Os Quem que gostam, chamava? eles entendem que você tá falando disso. Não, quem chamava os iranianos de persa eram os gregos, por causa de Persépolis, que era uma das cidades mais famosas, tá? E aí o que aconteceu? E aí pro ocidente sempre foi Pérsia. Pro Irã sempre foi Irã, sempre chamou Irã. Até que meados do século Eu vou XX eles foram pesquisar na ONU e falou, gente, a gente não é Pérsia, a gente é Irã. E aí, de acordo com esse pedido pra ONU, o mundo começou a chamar de Irã. Como aconteceu quando teve as Olimpíadas na China, que a China falou, gente, aqui não é Pequim, é Beijing. A gente quer ser chamado de Beijing, não é Pequim. Não sei porque vocês chamam de Tu Pequim. tá certo. É Eu lógico. acabei de conferir aqui no Google, ó. O nome mais antigo do Irã é Irã, embora no Ocidente o país fosse historicamente conhecido como Pérsia. Sim. Perfeitamente. O nome Irã foi adotado oficialmente em 1935, quando o Shah Reza Pahlavi solicitou que os delegados estrangeiros usassem esse termo em correspondência formal. Antes disso, o nome Pérsia era mais comum, especialmente no mundo ocidental, Sim. e era frequentemente usado para se referir tanto ao país quanto à população, mesmo aqueles que ainda não eram de etnia persa. Eram as cidades mais conhecidas do Irã, que era Persépolis e Parsárgada, que é inclusive um dos poemas mais conhecidos no Brasil, que é do Manuel Bandeira, né? Eu fiquei Fui, chocada, é. eu não sabia, é verdade. Vamos embora para Mas por que Parsárgada. Por que os iranianos gostam de ser chamados de persas, então? Não gostam, isso que eu tô falando. Alguns. Você pode ter alguns que gostam, Alguns mas devem gostar. É, Vou perguntar pro Mansur. o iraniano, como eu falei, vem de nobre, é um Uhum. povo nobre, e era um povo nobre. Né? Você tem a história de Ciro, a história de Dário, né? A história de Xerxes. Foda-se, eu vou Eram perguntar pros meus grandes amigos do homens, Irã. homens nobres. Vou perguntar mesmo. Né? Inclusive, deu uma treta do caramba quando saiu o filme 300 e os caras colocaram Xerxes, filho de Dário, como a Vera Verão. Os caras ficaram loucos com isso no Irã. Esse filme é odiado no Irã, porque eram homens íntegros, não porque ele deixa de ser, mas eram homens nobres, homens de muita inteligência, de boas vestimentas. Né? É uma história muito até curiosa, porque todo mundo conhece a história de Ciro, né? Que Ciro fez... Cresceu o Império Persa. O Império Persa, eu acho que até então foi o maior império do mundo. Até este momento, século VI a.C., né? Que dominou coisa pra caramba. E era pra ser sucedido pelo seu filho, que era o Cambises. Cambises era um doido. Só que ele conseguiu conquistar a África. A África não, o Egito, perdão. Foi o primeiro rei não africano do Egito. E ele queria conquistar toda a África. Só que tinha uma coisa lá que ele não conhecia bem, que era o deserto do Saara. E ele mandou um exército, porque ele queria conquistar a África inteira. Cambises mandou um exército rumo à África do Sul e nunca ninguém mais foi visto desse exército. O pessoal se perdeu. Uma coisa curiosa é o seguinte, Dário não era filho de Cambises, não era filho nem de Ciro. Por que Dário vira o rei da Pérsia? Porque Dário lutou com Ciro, lutou com Cambises, e Cambises morreu. Talvez ele tenha se matado, porque ele era louco e burro. Dizem que ele matou uma irmã grávida, matou o irmão. O cara era louco. E aí Cambises morreu. Só que não estava no Irã, não estava na Pérsia, ele estava longe. Aí isso eu acho maravilhoso nessa história. Um cara iraniano ficou sabendo que Cambises morreu. E não tinha jornal na época. Ninguém sabia, a maioria das pessoas não sabiam como era o rei.
de verdade. Então o Cambyses morreu, esse cara ficou sabendo e ele simplesmente entrou no castelo e falou, olha, meu irmão morreu, agora eu sou o rei. Mas esse cara não era irmão do rei. Ele fingiu que era. E esse cara virou rei. Esse cara que era ninguém virou o rei da Pérsia. Virou o rei do Irã. Aí Dário volta e fala, peraí, mas quem é esse palhaço aí? E aí ele monta o exército, mata esse cara, e aí por isso que ele vira rei, sem ser filho dos antigos reis. E aí por isso que tem o Xerxes do 300. Xerxes é filho de Dário, não de Ciro, nem de Cambyses. Aliás, é uma história muito legal, mas eles sempre foram Irã, um povo absurdamente nobre, acho que até falei aqui naquela outra vez. Uma cultura muito antiga e riquíssima. O primeiro laboratório de química que se tem notícia foi no Irã. Os caras criaram a álgebra. A álgebra! Os caras que eu tava fazendo um cálculo de álgebra aqui, que eu pedi o papel ali porque eu precisava do número. Uhum. Não faço nada sem álgebra, né? Os caras criaram a destilação. É por causa dos caras que a gente usa, há mais de 1000 anos, a gente usa o álcool como antisséptico. Eles que fizeram a destilação de uma coisa natural, que é a fermentação do açúcar para gerar o álcool. Então, pessoas de absurda inteligência. O calendário solar mais preciso do mundo foram eles que criaram. O que mudou o Irã? É um povo nobre, um povo de inteligência absurda, um povo de muita ciência. O que mudou o Irã? A Revolução Muçulmana de 1979. Exatamente. Inclusive, aí o Irã virou outro. Eu recomendo pra você essa animação muito boa, que é baseada na história em quadrinho da Marjane Satrapi, que se chama Persépolis. E tá disponível no YouTube em excelente qualidade, em que ela conta como é que foi a Revolução Iraniana, quando ela morava no Irã, o que os familiares dela passaram e depois como é que foi a mudança dela na Europa. É interessantíssimo esse desenho, essa animação, e que é amplamente premiada. Vocês vão gostar. Que tem gente que chama essa revolução, inclusive comentarista, maluco, porque todo mundo é comentarista, nós somos aqui também, né? Falando, não, porque teve a Revolução Iraniana de 79. Nunca existiu Revolução Iraniana. É Revolução Muçulmana. Foi Revolução Islâmica. Iraniana, não. Mudou a chave do país. O Irã, como eu falei, era um país aceito pelo Ocidente, se dava bem, de certa forma, com o Ocidente, como eu já falei. A monarquia era aliada. O Irã entrou no programa, junto com o programa, que era o programa Átomos para a Paz, do presidente Dwight, na década de 1950 nos Estados Unidos. O Irã entrou para o programa nuclear a convite dos Estados Unidos. Não tinha problema. Agora, obviamente, ninguém quer que o Irã tenha um programa nuclear, muito menos uma bomba atômica. Porque é muito óbvio, é mais fácil acreditar que a Erika Hilton contratou 2 maquiadores porque são ótimos assessores parlamentares, do que acreditar, né, que os caras que o Irã tá enriquecendo urânio para fins de energia elétrica. Energia e pesquisa, né? Tá bom. Tá bom. Eu sou muito... energia elétrica com 60% de enriquecimento. Não tem nenhum reator do mundo, hoje em dia, que trabalha com isso. Aliás, o que trabalha com maior enriquecimento no mundo hoje dos novos é o da China, com 8,5% de enriquecimento de urânio 235. Aí os caras tinham, já em 2018, eles tinham enriquecimento a 60%. E hoje, aparentemente, eles já têm o que a gente chama de urânio para padrão de armamento, que é o acima de 90%. Então os caras estão prontos. Eles têm a tecnologia. O problema é quando você vai lá, e isso que o Irã faz diferente, isso que Israel faz certo, diferente do Irã, que taca bomba em todo mundo, inclusive em bairro nobre, jogaram em Tel Aviv, né? Jogaram bomba em Tel Aviv. O Israel não. Vai lá, acerta os cientistas. Mas tá matando os cientistas. Pô, o cara tá fazendo uma bomba pra me matar. É lógico que tem que matar esse cara. Ele tá lá fazendo uma bomba pra me matar. Mata o cientista, aí mata os militares, os cientistas, e eles estão atacando também a propaganda e o sistema financeiro. Então estão atacando redes de TV, estatais, né, e o sistema financeiro também do Irã. São os 4 focos. Né? Então, cientista, a parte militar, propaganda, que é absurdamente importante, e sistema financeiro. Tá super certo, Israel. Não tem nenhum outro país do mundo que faz ataques tão precisos, com tanta inteligência, como Israel. Nossa, vocês viram aquela matéria do míssil que chegou exatamente no andar? Na casa do sujeito que era um dos líderes. Eu achei aquilo incrível, porque parece que o míssil, ele viajou cerca de 2.000 quilômetros e chegou bem certinho no quarto do sujeito. Sim. No andar certo que o cara tava. É absurdo o nível de precisão. Absurdo. É a guerra tecnológica, né?
Já há muito tempo que se fala que a guerra se tornaria tecnológica E tá sendo, nesse nível, né? E aí você tem que, pra ele viajar, por exemplo, a tecnologia é a mesma dos foguetes. Mas então, é o que A mesma tecnologia de exploração espacial é usada na guerra. Mas é incrível porque, de qualquer forma, por mais terrível que seja uma guerra, a gente tá percebendo que existe uma menor baixa, querendo ou não, de vidas. São muito menos vidas sendo inocentes, perdidas, vamos exatamente. Pessoas inocentes sendo mortas por causa disso. Sim. Menos pessoas fisicamente em fronte de Olha guerra, de ainda. fato, morrendo. Peraí, mas olha que o capitalismo serve até pra isso. Pra nas guerras você matar menos pessoas. Com certeza. Né? E Ah, muito então, vão ser guerras entre robôs. Como eu né? falei, Isso que tá acontecendo. ainda. Porque se escala escalar, mesmo, Sim, aí sim. é metade Aí do planeta. o planeta todo Então, vai mas eu morrer. não sei se consegue ter uma guerra mundial. Aí é inverno nuclear. Se não tiver Estados Unidos de um lado e tiver pelo menos China e Rússia do outro, depois que Hong Kong volta pra China, sai da Inglaterra e volta pra China, e a China sentiu o gosto do capitalismo, eu entendo e percebo que a China não quer ficar entrando em guerra à toa. Na Eles verdade, não ela tá querem. evitando bastante, É. assim, tá? Ó, não é bom, não. Deixa sair E pra mesmo lá, só vamos com vender nossos Rússia, produtos. Ela não precisa guerrear com ninguém. Não, Não vamos precisa. vender E produto não e, é quer. isso. A Não China quer. ela já sabe que ela pode conseguir a supremacia econômica sem precisar da Sim. guerra. Exatamente. Eles não precisam. Eles não precisam. Eles não vão querer entrar. O negócio é vender produto. Só vão entrar depois quando a questão for Taiwan. Aí eu acho que eles entram. Então, mas se fosse isso, eles já poderiam ter entrado. Calma. Só que Taiwan Ah, Taiwan então, assim, tem um acordo. Se a China invade Taiwan, os Estados Unidos têm que proteger. Aí começa um caso sério e a Sim. China não quer isso. a China não quer isso. E- Mas eu tô dizendo assim que eles vão... Quando eles tiverem uma supremacia, Sim. tanto financeira quanto militar, aí eles vão pra cima de Taiwan. Não acho que eles vão... Mas será que vai precisar? Acho que sim. Hã? Acho Eu que também sim. acho. Porque vai criar um problema sério nos Estados Unidos. Eu fico pensando na hora que os soldados americanos chegarem em Taiwan pra proteger o povo de Taiwan dos chineses. Eu quero saber como é que eles vão saber quem é quem. Essa eu não tava esperando. Que não Essa dá, piada eu não tava não esperando. dá pra saber. Eu Não acho vi que é o chegar. seguinte, você tem que saber que Porra, é os foda. chineses, eles são todos iguais, certo? Não, o chinês é a Aí mesma você faz o etnia. seguinte, você vai ter que mandar um e-mail lá pros caras lá de Taiwan e falar, ó, todo mundo entra no bronzeamento artificial. Aí, ou sei Porque lá, aí eles ficam uns todos marronzinhos morenos. aí, Pra saber quem é quem. Pra saber Porque quem não é dá quem. pra saber. É, de Não, fato. porque se é um mandar pouco todo mundo complicado. fazer uma plástica, todo mundo vai continuar parecendo chinês. É a mesma etnia. Vai ter que todo mundo mandar tomar um sol. Tem uma brincadeira assim naquele filme 11 Homens e um Segredo, que eles precisam de um cara de habilidade, um ginasta, um grande ginasta. E eles vão no Circo da China. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, é muito bom o Eu conheço o espetáculo. filme já faz muitos anos. Ah, tá falando do espetáculo. É o espetáculo da China, do filme. O circo é muito importante na cultura chinesa. Aham. E o circo da China é muito legal. E aí eles vão lá, tem um monte de ginastas, tem 50 ginastas chineses lá, fazendo acrobacias. E os dois estão lá pra recrutar um ginasta. Aí um pergunta pro outro. Um chinasta. Um chinasta. Aí um pergunta pro outro, quem é o nosso homem? E o cara fala, é o chinês baixinho. Aí todos são Porra, é o chinês complicado. baixinho.